Glória a Deus. Em instantes estaremos começando a nossa live com a palavra de Deus para vós. 5. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesta tarde, neste domingo, estaremos aqui transmitindo uma palavra do Senhor para que você, do outro lado, possa ouvir e possa meditar nesta palavra, nesses tempos em que nós estamos vivendo, tempos em que o mundo para. Nesse mês de março de 2020, o mundo parou diante desta pandemia chamada coronavírus ou Covid-19. O mundo se encontra assustado. Mas você sabe o que é o Covid-19? Por que ele está acontecendo no mundo? Por que as pessoas estão tão assustadas? Porque agora as pessoas não saem mais de casa com medo. E agora também as pessoas ficam nos pés do Senhor orando. Vamos trazer nesta tarde, eu e o irmão João, uma palavra para que você medite e para que você também venha orar conosco, para que também você venha também a entregar o seu coração a Jesus nesta tarde, para escutar esta palavra que o Senhor Jesus tem para os nossos corações esta tarde. Irmã Conceição, a paz do Senhor. Muito obrigado por compartilhar. Agora é você, irmão. Paz do Senhor a todos, você que está assistindo, a irmã Conceição, a você que está curtindo, irmã Léia, irmão Marco, que está nos assistindo. Irmãos, paz do Senhor a todos. Estou aqui com o irmão Felipe, a convite dele para a gente estar realizando essa live. Nós temos uma palavra de Deus para você, uma reflexão para esses dias, sabendo nós que tem sido difícil, como ele falou. Então vamos, que você possa ouvir, que Deus tem algo para falar conosco nesses dias. Deus tem algo para te fortalecer. Deus tem algo, uma palavra de ânimo para a tua vida. Glória a Deus. Então, que Deus lhe abençoe. E o irmão Felipe vai dar continuação trazendo a palavra. Irmãos, eu peço a vocês que abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Quem tiver sua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos. Irmão Guilherme, a paz do Senhor, irmão. Irmão Marcos, irmão Davi, diácono Davi, a nossa igreja. Bom, irmãos, a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Bom, irmãos, esta palavra, eu estava na live com o pastor, foi quinta, foi?
quinta-feira na live, no templo da Nova Aliança, quando o Senhor me deu esta palavra: arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Irmãos, nós vivemos em tempos, como todos já sabem, o mundo anda assustado por esta pandemia que o mundo está vivendo, que surgiu da China e que está se espalhando por todas as nações, onde o número de mortos já ultrapassou a 1.000, muitos e muitos países, e agora o Brasil está sofrendo também. Irmãos, a palavra do Senhor disse sempre que isso ia acontecer. O princípio das dores está acontecendo. No ano de 2020 é o ano em que o princípio das dores está acontecendo, irmãos. Então, irmãos, não vos assusteis, porque Jesus disse que é misto que isso aconteça. Jesus disse que a palavra dele, tudo pode passar, mas menos a palavra dele não passa. Tudo isto tem que acontecer para que seja se consumado o século, para que Jesus Cristo venha, para que o Senhor nos salve, nos leve diante dele, nos leve para morar com ele no céu. Para isso, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Irmãos, precisamos urgentemente ir para os pés do Senhor. Você que está afastado, volte para o Senhor Jesus Cristo. É tempo ainda de nos arrependermos, ainda é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Porque quando o Senhor se for e vier os tempos de tribulação, irmãos, nós iremos perecer. As pessoas que ficarem vão perecer. Portanto, viemos a nos arrepender, a ir para os pés do Senhor. Viemos a orar pelas pessoas que necessitam. Viemos a colocar mais amor ao próximo no nosso coração. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 3, versículo 19, que eu acabei de ler, que Deus apaga os vossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Nós estamos vendo os sinais da sua vinda. Nós estamos vendo os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista pregava isso antes da vida de Jesus. Vamos nos arrepender. Vamos dar uma chance ao Senhor para que Ele venha fazer morada em nosso coração. Vamos dar uma chance ao Espírito Santo para que o Espírito Santo venha e tome o controle da nossa vida. Nós precisamos, irmãos, amar mais, tirar o orgulho dos nossos corações. Nós estamos no fim do tempo, no fim dos tempos, e virão coisas muito piores. Virão coisas, irmãos, que causarão terror. Mas é Deus chamando a tua atenção. É Deus te chamando para os pés deles antes que não seja tarde. É o Senhor Jesus Cristo voltando. Irmãos, nesta tarde, eu peço a vocês. Nesta tarde eu peço a vocês, irmãos, arrependei-vos. Os que estão afastados, volte para o Senhor, volte para os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor.
Irmãos, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Irmãos, nós temos que se arrepender enquanto é tempo, para que nossa alma venha a ser refrigerada pela presença do Senhor. Que a presença do Senhor venha nos refrigerar esta tarde. Irmãos, peça aí do outro lado onde você esteja assistindo. Peça ao Senhor que refrigere tua alma com a sua presença, com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, não é mais tempo de nós brincarmos com o Evangelho. Não é mais tempo de irmos para a igreja só esquentar a cadeira, irmãos. Não é tempo de irmos à igreja e adorar o Senhor com a mesma mão que a adoramos, a outra mão vai lá e escandaliza. Não é mais tempo disso acontecer, irmãos. Vamos nos arrepender. Vamos colocar o orgulho de lado. Não importa o que vão dizer de você. Se reconcilie com Jesus. O fim dos tempos está chegando. Essa peste que nós vemos no mundo matando as pessoas é sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que nesta tarde o Senhor possa tocar nos nossos corações, possa trazer refrigério para as nossas almas. Que nesta tarde nós venhamos nos arrepender de todo o pecado. Que nesta tarde o Senhor Jesus Cristo possa tocar nos nossos corações. Eu não sei pelo que você está passando. Coloca o teu joelho no chão, ora a Deus, para que Deus tire essa tristeza do seu coração. A palavra dele diz em Salmo 91, que se você invocar ele, ele te livra de toda angústia e te glorifica. Irmãos, vamos, irmãos, nos arrepender mais uma vez. Vamos tirar tudo que não provém do Senhor dos nossos corações, irmãos. Se você porventura tem algo que não consegue tirar do seu coração, peça ao Senhor que tire. Peça ao Senhor que te liberte do que você não consegue se libertar. A oração, irmãos, a oração e a fé, elas têm um poder imenso. Se você pudesse enxergar o poder da fé e o poder da oração, irmãos, os senhores viviam constantemente em oração, meus amados. Que nesta tarde nós venhamos a entrar em espírito de oração, irmãos. Vamos orar por você que está assistindo e orar por todos esta tarde, em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que entrem em espírito de oração neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, eu te peço, Senhor, para quem está assistindo esta live, meu Pai. Pai, toma essas pessoas em tuas mãos, Senhor. Pai, livra essas pessoas de todo mal, Senhor. Pai, cobre estas pessoas com as tuas asas, Senhor. Ó Senhor dos exércitos, cuida destas pessoas. Ó meu Pai, contempla onde elas estiverem, meu Pai. Contempla a família de cada um, Senhor. Pai, liberta, Senhor, aqueles que precisam, ó Pai. Pai, toca na mente e no coração destas pessoas, Senhor. Pai, que elas venham, Senhor, aleluia, a quebrar estes corações de pedra, a quebrar todo o orgulho, Senhor, e venham para os teus pés, ó Pai. Pai, existe muitas pessoas precisando, meu Pai, da tua presença para refrigerar a alma, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, eu te peço por estas pessoas, Senhor, refrigera essas almas com a tua presença, meu Pai. Ó Senhor, o tempo está perto, Senhor. Está se consumando, Senhor, o nosso tempo aqui na terra, meu Pai. Pai, eu te peço, Senhor, lembra-te de nós, ó Pai, no teu reino, Senhor. Lembra-te de nós no teu reino, Senhor. Ó Senhor, nos ensina a perseverar ainda mais para sermos salvos, ó Pai. Pai, eu creio, Senhor, nós iremos morar nos céus junto contigo, meu Pai. Eu te peço, Senhor, nos ensina a ser mais crentes,
Nos ensina, ó Pai, a ter mais santidade. Nos ensina, Senhor, a vigiar mais, Senhor. Nos ensina, ó Pai querido, Pai amado. Eu te peço sempre, ó Pai, não nos desampara, Senhor. Lembra-te de nós sempre, meu Pai. Assim eu te peço pela vida de todos, ó Pai, que estão assistindo essa live, pela família de todos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, meus irmãos, nós vamos ouvir o irmão João com uma palavra para você nesta tarde. Irmãos, paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Estou aqui com o irmão Felipe, este jovem que é uma bênção, jovem alcançado por nosso Senhor Jesus Cristo, se não me engano, no ano passado, há um ano atrás, mas Deus tem o sustentado e tem usado sobre essa terra. Por isso nós glorificamos e sabemos e acreditamos mais ainda no poder de Deus. Acreditamos que Deus cura, salva, liberta e usa para os seus ministérios, usa para a sua boa obra. Nessa tarde é o que é mais comentado em redes sociais, na mídia, sobre o assunto pandemia. Nosso Brasil, o nosso planeta, melhor dizendo, tem parado com consequência dessa pandemia, por meio do Covid-19. Então, queremos trazer uma reflexão de Deus para você, aos nossos amigos e os nossos irmãos. Estamos aqui com o intuito de trazermos aquilo que Deus fala, que é que a sua palavra tem que ser pregada, a sua palavra tem que ser anunciada, para que haja em outras pessoas salvação, que haja em outras pessoas o crer em seu Filho Jesus Cristo e através dele venha confessá-los e venha ter fé e ser salvo, porque a vida não acaba por aqui. Tem algo de melhor nos esperando, que é um céu de glória. Glória a Deus. E essa palavra eu quero deixar com os irmãos. Já foi bem explanado aqui pelo nosso irmão Felipe. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nesta tarde quero desejar a paz do Senhor ao irmão Davi. Obrigado por ter compartilhado, por estar comentando. Aos que estão assistindo, irmã Conceição Viana, irmã Sandra, irmão Abraão, irmão Marcos, Otaísa. Que Deus abençoe. Obrigado pelas vossas amizades. Obrigado por estar nos apoiando nesta live. E sabemos que é difícil mantermos a calma nestes dias. É difícil nós estarmos até mesmo de pé nesses dias, pois são muitas informações, são informações que muitas das vezes tentam nos apavorar, muitas das vezes também mentiras. Então, aos irmãos que estão assistindo, nós pedimos que os irmãos se previnam, de maneira nenhuma perder a fé, mas também se previnam, de que venham ouvir o que estão falando, os especialistas da saúde falam, para que nós não venhamos ser um agente contaminador, transmissor desse vírus. Então, que os irmãos tomem as devidas precauções e que os irmãos creiam na palavra de Deus, que Deus está a nos guardar. Creia na palavra de Deus, que Deus está a nos ajudar nos dias difíceis. Então, os irmãos puderem compartilhar, compartilhe essa live. Irmãos, mas eu vou deixar uma reflexão na Bíblia com os irmãos. Essas palavras trazem muitas das vezes temor e tremor
sobre nossas vidas, quando falamos disso. Porque é necessário nós olharmos para dentro de nós e ver como nós estamos. É necessário nós estar diariamente nos examinando a nós mesmos para saber como estamos diante de Deus. Então, certa vez Jesus chega aos fariseus e alguns escribas e vai e pede um sinal a ele. Pede um sinal dele para que eles pudessem crer em Jesus. Porém, Jesus diz que sinal nenhum lhe seria dado, a não ser o sinal de Jonas. Que sinal nenhum lhe seria dado, a não ser o sinal de Jonas. E Jesus chama esta geração de geração adúltera, má e adúltera. Mana Maria Macedo, Deus abençoe. Jesus chama a geração má e adúltera. Uma geração má e adúltera que pede um sinal. Sabe, nos dias de hoje nós queremos o intervir de Deus. Nós queremos uma geração má e adulta que quer pedir uma intervenção de Deus para esses dias. Querem pedir uma intervenção de Deus para poder crer que Ele está no controle. Mas Jesus responde e diz assim: sinal nenhum lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Glória a Deus. E Jesus fala também, ou melhor dizendo, Jesus vai esclarecer como que foi no dia de Jonas. Jesus não vai esclarecer, Jesus vai trazer a memória aqueles fariseus e aqueles escribas que já conheciam. Ele vai dizer que Jonas teve 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe. E assim também seria o Filho do Homem. Sabe, mas a história de Jonas, vamos relatar um pouco. Jonas foi um profeta a qual Deus os deu palavras para proferirem contra uma cidade chamada Nínive. Cidade esta que matava profetas. Cidade essa que cortava as cabeças do povo de Deus e fazia deles muro. Cidade essa que tinha assolado os profetas de Deus. Sabe, essa geração que nós estamos vivendo, quanto não tem falado do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus? Quantos? A internet, pessoas nos bombardeiam. Nós evangélicos queremos que a resposta, queremos que o sinal venha por nossas vidas. Mas eu me lembro, Jesus fala que sinal nenhum lhe seria dado, senão o sinal do profeta Jonas. Então Jonas, ele foi incumbido de apregoar sobre uma cidade má, sobre uma cidade violenta contra o próprio povo de Deus. O Jonas, ele não faz a princípio o mandado de Deus, porém futuramente ele vai. Mas depois Deus ele dá outra oportunidade a Jonas. Ele dá uma oportunidade a Jonas e também dá outra oportunidade a Nínive. Então, em Jonas capítulo 3, versículo 1, depois de Jonas ter saído do ventre do grande peixe, Jonas se levanta e vai à grande cidade Nínive. E a Bíblia fala que essa cidade era sobremaneira grande. Era uma cidade muito grande. E Jonas entrou na cidade e clamou dizendo:
dentro de 40 dias, Nínive será derribada. Não sei se os irmãos entendem. Quantos de nós hoje estamos de quarentena? Quantos de nós hoje estamos em um período de quarentena? E a pergunta é, para que serve esses dias? Será se é só para nos defendermos do vírus? Será se é só para nos defendermos dessa peste que tem assolado? Mas o profeta apregoa sobre aquela grande cidade e diz: dentro de 40 dias a cidade será derribada. Sabe, o que nós temos fazendo nesse período de isolamento, nesse período de distanciamento da sociedade, nesse período até mesmo que os templos têm sido fechados, que até mesmo os templos têm sido, por decreto, têm sido fechados para culto e adoração do nosso Deus. Então, querido, tudo isso nos leva a refletir o que Deus está querendo fazer. De fato é que muitas são as opiniões, de muitas são as interpretações, mas nós cremos no controle total do nosso Deus sobre as nossas vidas. Então Jonas, ele apregoa sobre a cidade de Nínive. E a Bíblia fala que as pessoas de Nínive creram em Deus. As pessoas em Nínive creram em Deus. Então, queridos, Nínive era uma cidade que matava o povo de Deus. Nínive era uma cidade que não estava nem aí para obedecer Deus, até vir a sua palavra. Não precisou de sinal nenhum, apenas precisou de um profeta chegar lá e de dizer: arrependei-vos. Apenas chegou um profeta e disse que lá, que a maldade de Nínive tinha chegado até a Deus. E aquele povo creram nisso. Aquele povo nem de peste precisou para poder se arrepender. Aquele povo nem de peste precisou para se arrepender. E como eu comecei relatando do que Jesus falava, que uma geração má e adúltera lhe pede sinal. Mas Jesus fala: sinal nenhum lhe será dado senão do profeta Jonas. Sabe, aquela cidade não foi destruída, aquela cidade não foi assolada, aquela cidade não veio sobre ela a ira de Deus, porque o povo se arrependeu, porque o povo ouviu a voz do profeta e e deixou as velhas práticas. Então Jesus esclarece que uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal nenhum nos seria dado senão o sinal de Jonas. A ponto de, em Mateus 12, versículo 41, o próprio Jesus diz que os homens de Nínive se levantarão no juízo juntamente com esta geração e a condenarão. Sabe, Nínive não precisou de sinal nenhum para se arrepender. Nínive não precisou de sinal do céu para se arrepender, apenas ouviu a voz do profeta. Glória a Deus. Sabe, no intermédio de 40 dias, Nínive não viu nada assolando a sua cidade. Nínive não ouviu dizer que tinha peste nenhuma. Mas apenas a palavra que o profeta proferiu contra aquela cidade trouxe sobre aquela cidade temor. Trouxe sobre aquela cidade medo. Sabe, quantos de nós não respeitamos mais o nosso Deus? Quantos de nós não temos mais temor ao nosso Deus?
achamos e justificamos nossas atitudes dizendo que Deus é amor. Sabe, a nação brasileira quanto não tem afrontado ao nosso Deus, até mesmo blasfemado o Espírito Santo, até mesmo tocando em sua santidade. Então, a ponto de Jesus dizer que os homens de Nínive se levantarão contra esta geração e nos julgarão. Então, sabe, nós temos todos os sinais da vinda, nós temos todos os sinais da própria ira de Deus. Nós temos os sinais. E como já foi falado através do irmão Felipe, arrependei-vos. Devemos-nos se arrepender. Ou arrependemos-nos. Então 40 dias é uma oportunidade que Deus dá para o arrependimento. 40 dias para nós repensarmos as nossas atitudes, os nossos feitos, para nós olharmos para dentro do nosso coração e o que tem dentro dele, que tipo de sinceridade existe em nosso coração e até mesmo como vamos à igreja, como dizemos que somos cristãos. Então é tempo de nós nos arrependermos. Então, Jesus vai esclarecer que Jonas, ele era apenas um profeta. E ele apregoou sobre aquela cidade a ira de Deus e o povo se arrependeram. Porém, depois de Jonas e depois de outros profetas, vem Jesus. Vem o próprio Jesus. E a Bíblia relata que ele mesmo apregoou também: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então que Jesus trouxe sobre nós. Então que Jesus veio nos ensinar é o devemos nos arrependermos. É que devemos estar continuamente revendo o nosso conceito de cristão, revendo o nosso conceito de crentes, de evangélicos. Então, queridos, Jesus, ele mesmo fala, estava ali um que era maior que Jonas, estava ali alguém que era maior que Jonas, o próprio Filho de Deus. Glória a Deus. O próprio Filho de Deus veio para nos apregoar e dizer: arrependam-se. Glória a Deus. Sabe, alguém que tinha intimidade com Deus, que estava do lado, que estava junto de Deus, ele pôde contemplar a maldade, vendo a maldade do mundo, junto com seu Pai lá, e a ponto de ele dizer: eu desço, eu morro, eu me sacrifico por eles. Glória a Jesus. Sabe, o nosso Jesus se sacrificou por mim e por você. Ele morreu crucificado, ele foi açoitado, mas ele se entregou por amor a mim, por amor a você, por amor a qualquer outro. Sabe, então vamos nos arrepender, vamos rever mais uma vez o que temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado de arrependimento. Glória a Jesus. Vamos nos unir. Já está passando do tempo, irmãos, de nós se intitular igreja do fulano de tal, igreja tal, igreja tal. Irmãos, arrependei-vos. Então, igreja é para andar unida. O corpo de Cristo só funciona unido. Glória a Jesus. Queridos, Deus tem um plano de salvação para você que ainda não confessou Ele como seu único e suficiente Salvador. Deus tem um plano de salvação através do seu Filho, que morreu na cruz do Calvário para te dar vida. Então, querido,
você tem visto sinais. Tem visto sinais do poder de Deus, da ira de Deus. Mas que você venha crer que Deus tem plano de salvação para a tua alma. Que você venha crer que Deus, Ele tem te dado oportunidades de arrependimento. Que você venha crer e um dia você confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, não necessitando de imagens, não necessitando de amuletos, não necessitando de algo mais, mas necessitando apenas do sangue poderoso de Jesus para a salvação. Porque a Bíblia fala que Ele é o nosso único mediador entre os céus e a terra. Então Deus, Ele hoje nos intermedia entre nós e ao seu Pai, a ponto de nos ajudar nas nossas fraquezas, a ponto de nos ajudar nos dias difíceis. Então, meus queridos, você que ainda não aceitou Jesus, é tempo de você conhecer esse Deus maravilhoso. É tempo de você conhecer esse Deus que entregou o seu Filho, que entregou o Filho dele, o único Filho, para morrer por mim e por você. Ah, mas eu sou pecador, preciso me livrar. Queridos, venha conhecer Ele primeiro. Venha conhecer que Ele é quem te transforma. Os sãos, eles não necessitam de médico, porém os doentes. Sabe o que Jesus quis dizer? Que não adianta, não precisa. Os que estão bem não precisam de Deus. Mas sim os doentes, aqueles que estão no lamaçal de pecados, são esses que precisam de Jesus. Ponto de Jesus dizer: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Saiba, querido, você que se encontra você que se encaixa como oprimido, sobrecarregado e cansado, Deus tem alívio para a tua alma. Deus tem alívio. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem descanso para a tua alma. Então, queridos, deixo aqui essa reflexão. Que os irmãos venham, que nós venhamos, melhor dizendo, não os irmãos, mas nós temos a necessidade de nos arrependermos todos os dias. Então, que Deus abençoe os irmãos. Que em tudo, nunca desista. Saiba que Deus está no controle da situação. Tenha um propósito tudo que está acontecendo. Devemos nós entender qual é o real propósito de Deus. Amém? Deus os abençoe. Em nome de Jesus, tenham todos uma boa tarde. Irmãos, vamos orar. Vamos orar, porque em 2 Crônica, capítulo 7, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 3, versículo 13, melhor dizendo. Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 3, diz assim: se eu fechar os céus para que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que devoram a terra, ou se eu enviar pestilência entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Irmão Maílson, Deus abençoe. Você é referência pra gente também como cristão, viu? Deus abençoe. Obrigado pela palavra. Então, queridos, nós queremos orar. Nós queremos nesta live interceder. Não queremos aqui aparecer, mas queremos crer que o Senhor, Ele nos usa de várias formas. E Deus tem bênção, Deus tem um remédio para sarar a nossa terra. Como a sua palavra fala, Ele olhará dos céus e sarará a nossa terra. Então só quem pode sarar a nossa terra é o nosso Deus. Amém? Nós vamos orar por você. Nós vamos orar
por esses dias difíceis, que Deus possa estar lhe confortando e lhe confrontando, se assim for da vontade dele. Amém? Senhor Deus, Pai querido e santo, graças nós te damos, meu Pai, pois sabemos que o Senhor é bom o tempo todo. Nós sabemos da tua grandeza, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, da tua grande misericórdia, meu Pai. Assim como o profeta Jonas, meu Pai, também te conheceu por o Senhor ser misericordioso, meu Pai. Assim, meu Pai, como o profeta Jonas te cria, meu Pai, que o Senhor era misericordioso, assim também nós cremos, meu Pai. E nós, meu Pai, nesta hora intercedemos, meu Pai, colocamos a vida deste povo, meu Pai. Nós colocamos, meu Pai, e apresentamos as nossas vidas em Tuas mãos, meu Pai. Que no nome do Teu Filho amado, Jesus, meu Pai, o Senhor, meu Pai, venha estar, meu Pai, sarando a nossa terra, meu Pai. Que o Senhor venha estar sarando, meu Pai, a terra do Teu povo nestes dias, meu Pai. Pai, que nesses dias, meu Pai, nós possamos estar confiando inteiramente e somente em Ti, meu Pai. Que nestes últimos dias, meu Pai, nós possamos estar apegados mais, meu Pai, à Tua palavra e não a coisas materiais, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, meu Pai, intercedo pela vida daqueles que assistiram, que compartilharam, meu Pai, que até comentaram, meu Pai, na live, meu Pai. Pai, toma a vida, meu Pai, do irmão Marco, da irmã Léa, da irmã Sandra, do irmão Cleano, da sua esposa, meu Pai. Toma a vida do irmão Maílson em Tuas mãos. Meu Pai, toma a vida de cada um deles, meu Pai. Assim, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós cremos, meu Pai, e te pedimos misericórdia, meu Pai. Pois a Tua palavra fala que Tu és misericordioso. Então nós te pedimos misericórdia, meu Pai, sobre nossas vidas, meu Pai. No nome de Jesus, meu Pai, nos guarda e nos livra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. O irmão Felipe vai encerrar. Se ele tiver algo de Deus para falar, ele vai falar um pouco mais. Bom, irmãos, eu agradeço a participação do irmão João. E é isso, irmãos. Coloque esta palavra no seu coração. Arrependei-vos. Leia mais a palavra do Senhor. Nós estamos num tempo que o Senhor está nos dando para nos arrepender. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos. Guarde esta palavra no seu coração. Vamos praticar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu agradeço a cada um que assistiu e compartilhou. Muito obrigado a todos, irmãos. Eu desejo uma boa tarde a todos os irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.